Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que vocês pediram demais nos comentários dos primeiros vídeos, que é o que é que são as competências e habilidades e como é que o estudo e o conhecimento das competências e habilidades pode ajudar você que está aí do outro lado a pontuar mais alto e de uma maneira mais inteligente, na minha opinião, na prova de ciências humanas, beleza? Depois desse primeiro momento, dessa primeira conversa, eu quero aqui, junto com vocês, na prática, fazer algumas questões do Enem, pelo menos uma, vai? Questão do Enem, seguindo a ótica das competências e habilidades para eu mostrar para você na prática como é que isso acontece. Beleza? Mas antes, para quem não me conhece, eu sou o professor Blanes, sou professor de História, de Filosofia e de Sociologia. Já atuo aí há alguns bons anos em cursinhos e em colégios de alto desempenho. E eu criei esse canal para ajudar você que está aí do outro lado, que tem o sonho de passar num curso muito concorrido, tem um sonho de passar na Universidade Federal muito concorrida, a alcançar esse sonho o mais rápido possível no que depender de mim. E também antes, gente, da gente começar, eu queria aproveitar para agradecer cada comentário, cada curtida, cada inscrição, as pessoas que estão chegando no Instagram. É muito bom, é muito recompensador saber que vocês estão curtindo. E também queria aproveitar para avisar você aí que ainda não sabe que a gente tem um grupo no WhatsApp e o link do grupo tá na bio do meu Instagram. E lá a gente compartilha lista, lá a gente compartilha áudio, lá a gente marca as lives, algumas lives sobre determinados temas para o Enem e para outros vestibulares. Então, eu recomendo demais você se inscrever, você seguir a gente no Instagram e você entrar nesse grupo se tiver interesse em listas e em lives. Beleza? Então é isso. Passado isso, vamos falar sobre as competências e habilidades. E assim, quando a gente fala sobre competências e habilidades aqui na internet, principalmente aqui no YouTube, eu vejo duas posturas extremas. De um lado, tem um pessoal que diz que nada disso funciona, que o que funciona é o estudo sólido e que o estudo sólido passa por cima de tudo isso, porque se você se esforçar, porque se você fizer muita prova antiga, porque se você estudar muito conteúdo, magicamente você vai começar a acertar tudo e vai dar tudo certo. Como se fosse um apelo ao mérito a qualquer custo. De outro lado, tem um pessoal que diz que a prova de ciências humanas, assim como a de linguagens, é uma prova só de interpretação. Eu não vou me alongar muito nisso, porque o primeiro vídeo do canal é sobre isso, né? Mas, na minha opinião, uma pessoa que fala isso, ela não entende conceitualmente a prova do Enem e ela acha que as habilidades e competências simplesmente não fazem sentido, ela passa por cima de tudo isso e diz que a prova é simplesmente interpretação. Um grande erro conceitual, na minha opinião. Mas, agora, a gente vai desembaralhar essas ideias e eu vou explicar para vocês como é que as coisas funcionam. O primeiro passo, gente, o primeiro momento, que é o momento do seu estudo, que é o momento que você está assistindo boas aulas, você tem que pensar que esse momento é o momento que você está adquirindo repertório. Repertório conceitual, repertório artístico, repertório cultural. E não existe pontuar alto na prova de ciências humanas do Enem sem repertório. Não é só na prova de ciências humanas, mas na prova de linguagens, nas outras provas de maneira geral. E na redação, a gente precisa de repertório para se sair bem na prova. Não existe pontuar alto sem isso, beleza? Depois desse primeiro momento, que é um momento mais pensado para formação, né? É aí que a gente começa a fazer questão de prova, fazer simulados, fazer as provas antigas, porque aí é o momento da gente entender como é que a prova é formulada e como é que a prova é pensada. E é aí, na minha opinião, justamente, que entra o momento de vocês entenderem mais profundamente essa ideia de habilidades e competências. Para quem não sabe, o Enem, ele tem um edital. Todos os vestibulares têm editais, isso é obrigatório. E o edital do Enem é um edital todo discriminado a partir das competências e habilidades. O edital da Unicamp também é assim, não é só o Enem, né? O edital da Unicamp também é assim. O edital da FUVEST, a partir desse ano, 2025, é assim. E
Basicamente, as competências e habilidades são o que é que a gente precisa ter para pontuar alto nessa prova. Agora, beleza, entendi tudo isso, Blanes. Entendi os problemas, entendi que existem esses lados extremos, entendi essa má compreensão, mas, afinal, o que é que são as competências e habilidades? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso desconstruir um pouco algumas ideias com você para construir uma nova ideia sobre competência e habilidades com vocês. Beleza? Vamos lá. Nenhuma dessas provas que eu falei com vocês, que são as provas organizadas a partir das competências e habilidades, nenhuma dessas provas funcionam a partir da lógica da memorização e da replicação. Os vestibulares não são mais assim. Você não tem que memorizar fatos, memorizar fenômenos e replicar. As questões do Enem e as questões desses outros vestibulares não são questões em que você tem que ligar colunas, em que você aprendeu e memorizou uma coisa da aula e lá você vai fazer a ligação com a coisa que você memorizou. Não é assim, certo? A matriz de referência do Enem e desses outros vestibulares, essas habilidades que aparecem são como se fossem, gente, estilos de raciocínio. Cada habilidade é uma espécie de estilo de raciocínio que trata sempre de fenômenos transversais. O que é que eu estou querendo dizer? Gente, se vocês abrirem a matriz de referência e agora no Google, se escrever aí matriz de referência, abrir, vocês vão ver que na parte de ciências humanas existem 6 grandes competências, que eu vou resumir aqui para vocês. A primeira seria a competência de cultura e identidade. A segunda seria uma competência de transformações geográficas. A terceira seria a competência de instituições sociais, econômicas e políticas. A quarta seria a competência de trabalho, certo? E a quinta seria a competência de cidadania e democracia. E a sexta seria a competência de sociedade e natureza. Eu estou resumindo aqui para vocês, o nome da competência é muito mais longo, porque eu estou querendo me fazer entender de uma forma mais simples para vocês. Pensem que esses são os grandes temas da prova de Ciências Humanas do Enem. E aí, assim, a competência, gente, é meio que o que você precisa para saber lidar com cada um desses temas, certo? Entender, saber onde é que eles se aplicam, compreender determinados conceitos que fazem parte desses temas e interpretar determinadas situações, problemas que se relacionam com esses temas. Vou dar um exemplo para você. Para você entender sobre cultura e identidade, você precisa entender o que é patrimônio cultural. Para você entender sobre transformações geográficas, você precisa entender sobre o movimento das pessoas em torno do globo, os movimentos de migração e como é que os estados se relacionam com isso, qual é o posicionamento dos estados em relação a isso. Para você entender sobre cidadania e democracia, você precisa entender sobre noções de cidadania grega, por exemplo, que é onde surgiu essa ideia, e tentar comparar a cidadania e a democracia de determinados de outros momentos com a cidadania e democracia nos dias de hoje. Né? É esse tipo de coisa, é a partir daí que a prova de ciências humanas do Enem é formulada, que as questões são formuladas. E as habilidades, cada competência dessas 6, cada uma delas tem 5 habilidades. Então pensa, a competência é meio que a temática, é o que é transversal ali. E as habilidades são meio que as ferramentazinhas que, combinadas com outras, faz com que você compreenda e entendam cada um desses temas ou de fenômenos mais amplos. Deixa eu tentar me fazer entender de uma forma mais simples para vocês. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de fazer uma metáfora com a ideia de um chefe de cozinha. Imagina que a habilidade é tipo uma habilidade que você aprende na hora de cozinhar. Tipo, sei lá, uma habilidade do cozinheiro, do chefe de cozinha é saber cortar a cebola no método Julienne. Quem não sabe, pesquisa aí depois. Mas é tipo uma ferramentazinha, uma coisinha que é necessária. A competência é como se fosse você aprender a fazer um prato completo em que você aplica essa habilidade, que no caso seria cortar a cebola julienne.
Competência, que seria esse tema maior, é tipo fazer o prato completo. E o Enem, o vestibular, é como se você tivesse no MasterChef e você tivesse que mostrar que você sabe fazer vários pratos com várias técnicas do começo ao fim. É fazer a entrada, é fazer o prato principal, é fazer a sobremesa. Então é meio que você tendo que mostrar que você domina todas as competências e que cada uma dessas competências tem determinadas habilidades. Entendendo as habilidades, você consegue estudar cada uma das ferramentas e você consegue entender como é que a prova de ciências humanas foi formulada. Porque assim, gente, quando um dos formuladores das questões da prova, ele faz a prova, ele usa uma habilidade, ele lê uma habilidade e fala, olha, eu vou fazer uma questão a partir dessa habilidade. E aí ele vai recorrer a algum tema da história, algum tema da geografia, algum tema da filosofia ou algum tema da sociologia. É a partir dessa lógica que as questões são formuladas. Então, entender isso é entender como é que a prova é feita, certo? Então, gente, esse é o primeiro momento. É assim que eu penso sobre as competências e habilidades. Eu espero que tenha ficado mais tranquilo para que você tenha entendido tudo isso. E agora a gente vai entender na prática, fazendo uma questão, como é que essas coisas são feitas, beleza? Então, gente, mudamos de cenário aqui rapidinho para eu mostrar para vocês. E deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, essa é uma lista que tá no nosso grupo, tá no drive do nosso grupo do WhatsApp. E é uma lista sobre a competência 1, habilidade 5. Então aqui só tem questões que estão da habilidade 5. Beleza? E aí deixa eu mostrar para vocês. Qual é a competência 1? A competência 1 é a competência que fala sobre a nossa compreensão acerca de elementos culturais que constituem as identidades. Então, a gente chama de competência de cultura e identidade. E o que é a habilidade 5? A habilidade 5 é a habilidade que exige de vocês. Então, vocês têm que ter a habilidade de identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico de diferentes sociedades. Então a gente precisa, primeiro, sermos capazes de identificar diferentes manifestações culturais, da gente ser capaz de verificar a diversidade do patrimônio cultural e artístico de diferentes sociedades. Então, assim, a gente precisa saber o que é patrimônio cultural, que é basicamente o conjunto de bens, o conjunto de práticas, o conjunto de olhares, o conjunto de atividades humanas que estão relacionadas a uma cultura e a uma identidade de algum povo. Vamos ver na prática como é que essa habilidade, saber que essa habilidade existe, pode ajudar a gente. Eu vou fazer a questão 6 e a questão 7 aqui, para ajudar vocês, porque eu acho que essas questões isso aparece bem forte. Então vamos ver. Questão 6 e a 7 do material. Começamos pelo comando. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, ó, manifestação do patrimônio cultural, formação cultural. Iniciativas como a descrita no texto favorecem o ou a. Então, o texto fala sobre alguma iniciativa acerca do conhecimento sobre a formação cultural brasileira e a gente tem que saber o que é que essa iniciativa favorece. Aí a gente vê aqui, ó, a referência que fala sobre negros e perspectiva histórica, né? Projeto joga luz sobre negros e rever perspectiva histórica. E aí vamos ver o que é que o texto diz. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. A esse esforço de reconstrução da própria história do país, alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada e cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança.
Então percebam, deixa eu só terminar, né, pra gente continuar. Diz Márcio Black, idealizador da plataforma, sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. Então, é uma questão que fala sobre uma iniciativa tomada, né, por esse Márcio Black, o principal idealizador, iniciativa de construção de uma plataforma digital para que se conheça mais sobre a história da população negra. Então, a gente tem que saber que existe um apagamento histórico dessa população na história tradicional brasileira. E essa iniciativa procura contribuir para o patrimônio cultural brasileiro, ó, para o patrimônio cultural brasileiro ser mais diverso, porque a nossa história ela está muito carregada do que o povo europeu, os colonizadores, enfim, as pessoas que escreveram a história antes disseram que era importante. Essa iniciativa procura desconstruir essa ideia. Então, em relação ao conhecimento sobre formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem o ou a. Basta a gente saber que importante para reconhecer a diversidade do patrimônio cultural, no caso aqui do patrimônio cultural brasileiro, é importante que a gente critique visões muito únicas de um patrimônio cultural, visões muito eurocêntricas, etnocêntricas culturalmente. Então perceba, letra A, reforço ao tradicionalismo. Não faz sentido, é uma crítica a essa perspectiva mais tradicional. Estímulo ao antropocentrismo. Veja que isso tá, tipo assim, não é que tá errado, porque, né, tá falando sobre a população negra também são seres humanos, né, então seria antropocentrismo, mas não tem nada a ver com a discussão sobre patrimônio cultural, sobre a cultura brasileira, então, não. Reforço ao etnocentrismo? De maneira nenhuma, né? É uma crítica ao etnocentrismo. Resgate do teocentrismo? Também não. E aí sobra crítica ao eurocentrismo. Isso é um tema que aparece demais nessa habilidade. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender para dominar essa habilidade é a crítica ao eurocentrismo. Então, perceba como o conhecimento da habilidade, tipo, nos posiciona melhor diante das questões. A gente, quando. É ao longo do tempo, né? Não é de uma vez, de uma hora para outra. Mas ao longo do tempo a gente vai fazendo questões e meio que reconhecendo determinadas habilidades que são mais clássicas. E aí veja um outro caso aqui. Isso acontece bastante nessa habilidade, que é a questão 7. Essa questão 7 é uma questão que eu ajudo, tipo assim, que muitos de vocês, alunos, vêm questionar para mim, que não entendeu a resposta. E aí eu sempre aproveito essa questão para a gente falar um pouco sobre habilidade. Perceba. Vamos primeiro para o comando, né? Para a gente ler o texto já com um olhar mais direcionado. Pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio como um ou uma. Então, o texto fala sobre um povo indígena, que é o povo Cambeba, e o texto quer saber o que é que o rio ocupa de importância nessa sociedade, para esse povo Cambeba. Aí, beleza. Referência: rios amazônicos influenciam no agro e reservatórios do Sudeste. Vamos ler a questão. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos tem fundamental importância, diz Márcia Waina Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias, ela ia com o pai observar o rio, ia em silêncio e, antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Então veja, é um texto que, resumidamente,
está falando sobre a grande importância que o rio tem para essa sociedade, né? Uma importância desde a origem dos seres humanos para essas pessoas, até o rio como alguém que pode aconselhar, o rio como alguém que pode ajudar em questões existenciais, enfim. Então, pelo descrito no texto, o povo Cambemba tem o rio como um ou uma objeto tombado e museográfico. Não, não é tombado, né? O povo Cambemba não tombou isso, até porque quem tombaria não seria o povo, mas seria o Estado brasileiro. Então, não. Herança religiosa e sacralizada. Essa vocês adoram marcar. Vamos discutir essa melhor. Calma. Cenário bucólico e paisagístico. Não, né? O rio não tem uma função apenas de paisagem. Então, não. Riqueza individual e efêmera? Não, é uma riqueza coletiva e não é efêmera, né? É uma riqueza bem duradoura. Então, não. E aí, letra E, patrimônio cultural e afetivo. Gente, a maioria das vezes que você vê uma alternativa que tem referência a uma coisa que é uma habilidade, como essa, né? Patrimônio cultural, pode ter certeza, assim, quase certeza. É essa a questão. É essa a alternativa correta. Então a habilidade também ajuda demais em a gente, às vezes, sair de uma dúvida entre duas alternativas, que é um dos grandes problemas do Enem, né? A gente fica em dúvida da alternativa certa e errada e às vezes marca errado. Se você sabe que tem uma habilidade que é patrimônio cultural e tem uma alternativa que fala sobre patrimônio cultural, já ajuda demais. E essa é a resposta. E aí, por que, gente? Não pode ser letra B. A gente, que é muito influenciado pelo eurocentrismo e por um certo etnocentrismo, quando a gente vê alguma coisa de alguma cultura diferente da nossa, que a gente considera muito estranho ou simplesmente muito exótico, como essa relação que o pessoal, esse povo tem com o rio, a gente tende a considerar logo como parte da religião deles, como uma coisa sagrada e religiosa. E não é verdade. Não é para eles religioso. A gente que tem a gente assim, ocidentalizados, nós, né, que somos costumam ser mais ocidentalizados. Não sei se todo mundo que está ouvindo mas entendam, né? A nossa cultura brasileira tende a ser meio ocidentalizada, a gente tende a apagar essas culturas. A gente tende a olhar essas coisas diferentes e pensar que elas são religiões, né? E não é religião, é a cultura desse povo, é o patrimônio cultural. Então, aí a gente marca letra E. Beleza? Então, gente, deixa eu fechar aqui para conversar com vocês e a gente finalizar o vídeo. Então, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Quero agradecer demais a quem pôde, quem conseguiu assistir até o final, quem tá aí até o final. E eu quero pedir, se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais vídeos como esse, comenta aqui alguma ideia de vídeo pra gente fazer. Se inscreve no canal, curte o canal, me segue no Instagram que eu compartilho uma série de outras coisas lá sobre Enem e outros vestibulares, uma série de posts informativos. E é isso. Agradeço demais e até a próxima. Valeu!